Olá pessoal, boa tarde. Primeiramente, desculpa aí por essa demora para começar a apresentação. A gente vai contar um pouco como foi, né, implementar o núcleo de diversidade e inclusão lá na Nextel e contar para vocês quais foram as motivações da criação desse núcleo, como foi implementar ele passo a passo e também quais foram os aprendizados que nós tivemos durante todo esse caminho, né. Meu nome é Caio, eu sou designer, eu trabalhava na Nextel até pouco tempo atrás e eu vou passar um pouco para a Fernanda para ela se apresentar também. Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Fernanda, estou na Nextel, atuo na área de RH com atração de talentos, à frente das ações de responsabilidade social e também dentro do núcleo de diversidade e inclusão. Bom, a gente pode passar. Não? É uma travadinha básica, gente. Mais um pouquinho de paciência, desculpa. Vamos lá. A gente baseou, né, no começo de tudo isso numa das frases do manifesto 2.0 da Nextel, que é por isso que a gente não tem medo de ir além. Quando todo mundo fala que não dá, a gente vai lá e faz. Né? Então, tudo começou essa história por causa de uma conversa informal num grupo de WhatsApp de colaboradores da Nextel, onde uma pessoa postou uma matéria onde startups lideradas por mulheres recebem menos investimentos, mas mesmo assim elas lucram mais. Né? Então, alguns homens falaram, imagina, não sei o que, não é bem assim que funciona. E as mulheres falaram assim, não, tá vendo, tem que contratar mais mulheres sim, e não sei o que. E isso serviu como um gatilho para que algumas pessoas se incomodassem, né, com essa questão e falassem, bom, vamos nos juntar aqui com algumas pessoas que se importam com o tema de diversidade e inclusão e vamos ver o que a gente pode fazer ou descobrir o que a Nextel já está fazendo. A gente descobriu que não existia, né, uma iniciativa de diversidade e inclusão, não foi uma questão. E aí a gente falou, tá, o que a gente pode fazer? Né? Não vai ser uma questão top-down, que vão entregar de bandeja para a gente, mas é uma questão que a gente pode se reunir com pessoas que se importam com esse tema e dar vazão a isso lá dentro. Então foi o que nós fizemos. E aí a gente se juntou com esse grupo de pessoas, né, e fomos atrás de montar um estudo para provar para o RH que diversidade era importante, né, e a gente começou esse estudo trazendo essa indagação. Quer inovar e garantir um futuro financeiro saudável para sua empresa? Aposte em diversidade, né, porque tudo começa de dentro para fora. Então nós reunimos todo o material, um estudo, da parte desse estudo foi um estudo da McKinsey, que fala que diversidade cultural e de gênero traz mais lucratividade para as empresas, e isso é uma matemática simples, né? A partir do momento que você proporciona um ambiente seguro e acolhedor para que as pessoas exerçam suas individualidades e seja quem são, elas vão trabalhar muito mais felizes, elas vão render muito mais e consequentemente trazer mais lucro para a empresa, né? Além disso, a gente levantou alguns outros dados da Deloitte, por exemplo, que se posiciona, né, com a questão de diversidade e inclusão, porém ela entende que existe um gap, né, da realidade e vai atrás de melhorar isso. Além disso, a diversidade ela protege as empresas, né, porque a partir do momento que uma empresa ela se posiciona com essa iniciativa de diversidade e inclusão, ela melhora a imagem dela, né, e também faz com que ela fique mais atrativa para novos talentos, né, para candidatos. E o que o mercado está fazendo, né? A gente foi atrás de um benchmark para entender o que o mercado estava fazendo. A gente viu que a Apple ela tem um posicionamento muito forte em diversidade e inclusão. A Siemens também, ela fez um evento ano passado que chama Future Talks, que fala de diversidade e inovação, voltada para questões de gênero. A Vivo também, uma telecom, a gente resolveu pegar, né, puxar um gancho para a Nextel e ver o que o mercado de telecom estava fazendo. A Vivo se posiciona, tem sim uma iniciativa de diversidade. E aqui a gente traz alguns números do Spotify, que é onde eles resolvem ser bem transparentes e falar, gente, nós nos importamos com esse assunto, mas a gente sabemos que não estamos dentro de um mundo ideal. E assim também acontece com a Google, né? O que se reflete na sociedade não é o que se reflete dentro da empresa. E a Down também é uma empresa que se posiciona e, além disso, ela também tem uma meta de contratações de pessoas transgêneros, né? Então é uma iniciativa muito legal dentro do eixo de diversidade e inclusão. E aí a gente foi ver como que estavam os números da Nextel, né? E a gente percebeu que o que se refletia na população brasileira, na sociedade, não era o que a gente encontrava dentro de casa. Então, o número de mulheres é menor do que o deveria, o número de homens é maior,
Quando a gente fala de pessoas com deficiência, isso foi bastante alarmante para a gente, então foi um ponto de atenção que a gente queria trabalhar, né, depois de ver esses números. A questão de etnia também, a gente tem representatividade muito maior de pessoas brancas do que das outras raças, por exemplo. Então é uma coisa que você encontra não só na Nextel, mas em diversas empresas. E por que que isso acontece, né? Eu vou passar aqui uma historinha para vocês. Eu peço para quem conhece essa história não se manifeste, mas vou dar alguns minutos para vocês pensarem, né? Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: "Não posso operar esse menino, ele é meu filho." Alguém teria quem não conhece nessa história, alguma sugestão de quem é essa pessoa que fala essa frase? Vou dar alguns segundos aí para vocês refletirem, darem alguma sugestão. Quem? A mãe. Pois é. Na verdade, isso não é uma resposta muito óbvia. Quando as pessoas vê essa história, não pensam na mãe, porque atrelar, né, a figura mais competente do centro cirúrgico à figura feminina não é algo automático, né? Então isso traz um choque pra gente, tipo, o que a gente pode fazer em relação a isso? Isso tem muito a ver com os vieses inconscientes, né? A gente ia passar um vídeo sobre racismo estrutural, pode passar, que não vai dar para passar porque não temos áudio, mas ele fala um pouco também disso, de como a gente tem esse racismo impregnado dentro da gente, a gente nem percebe às vezes, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre os vieses inconscientes, que eles são divididos em 5, né? Tem o viés de afinidade, que é avaliarmos melhor as pessoas que são parecidas conosco. O viés de percepção, que é reforçarmos estereótipos sem base concreta em fatos. Os vieses confirmatórios, que só damos importâncias para dados que estejam de acordo com as nossas crenças. O efeito halo ou auréola, que é avaliarmos algo de forma positiva quando recebemos uma informação agradável antes de o conhecermos propriamente. E o viés de efeito de grupo, né? Que é seguirmos o comportamento do grupo em que estamos inseridos. Então, muito desses vieses conscientes está dentro do momento onde existem a contratação de novos talentos, e a gente percebeu que a gente tinha esse gap que a gente precisava melhorar, né? E o que a gente pode fazer a respeito, né? Pode passar. Aqui eu vou trazer uma reflexão da Maite Schneider, que é do Transempregos, que ela falou num evento de empregabilidade trans, que diversidade é uma questão de todo mundo, né? Não pode estar inserido só no RH, não pode estar inserido só no marketing, não pode estar inserido dentro da responsabilidade social. Tem que estar no DNA de toda empresa essa tal diversidade, né? Então a empresa tem que saber que tudo é diverso. Só assim vai funcionar e vai ser feito verdadeiramente uma inclusão, né? Então, baseado nisso, a gente seguiu um passo a passo que é sugerido pela McKinsey, que é essa pirâmide, que é primeiro começar pelo topo. Então a gente reuniu esse material para levar para a VP de RH, e depois disso vincular, né, a inclusão e diversidade à estratégia de crescimento. Então incluir dentro de metas dentro da empresa a questão da diversidade, criar um portfólio de iniciativas, né, e também adaptar-se para maximizar o impacto. Além disso, nós criamos nosso próprio framework, pode passar, que é baseado no pilar, né, do DNA 2.0 da Nextel. Então, a gente começou pelo topo, conversando com executivos para conseguir conquistar esse espaço, essa bênção, vamos dizer assim. Criamos um comitê de diversidade e inclusão, então nós nos reunimos com pessoas que se importam com esse tema, então fomos atrás de aliados. Depois disso, tivemos a contratação e apoio de profissionais para obter indicadores transparentes. Então, fomos atrás de parcerias como, por exemplo, consultorias de diversidade e inclusão. Analisamos alguns indicadores e o NPS interno dos funcionários. Criamos metas, né, para diversidade e inclusão. A nossa intenção era ter um ciclo de palestras para treinamento de liderança e também para pessoas que se importam com esse tema. E também criamos a política de diversidade que nos apoia e hoje nos ajudaram como base para ter o manifesto da diversidade. E também os champions em diversas áreas. Então, pessoas que se importam com isso seriam os nossos aliados. Agora eu vou passar para a Fernanda, que vai contar um pouco para vocês o que nós já fizemos, né, em alguns meses de atuação do Núcleo de Diversidade. Bom, eu vou falar um pouco então do que a gente já fez até aqui.
em relação ao tema diversidade e inclusão na Nextel. Então, depois a gente levar esse tema, né, para o corpo de liderança da empresa e termos a bênção aí para a gente começar as nossas iniciativas. A gente começou com o núcleo de diversidade e inclusão, que são pessoas, como o Caio falou, que têm afinidade com o tema já. Então, a gente não tem aqui pessoas que já trabalharam ou que já atuaram com o tema, mas que se interessam, que se importam de verdade. Então, a gente começou a pensar juntos aí em quais ações, em quais iniciativas a gente poderia implementar dentro da nossa empresa. Para isso a gente se reuniu, né, a gente fez aí, entendeu primeiro o que era diversidade dentro da Nextel, para a gente conseguir permear e trazer políticas para a gente ter realmente essa força e para a gente ter essa proteção, para as pessoas entenderem o que a gente pensa a respeito de diversidade na empresa. A partir das políticas, a gente criou o nosso manifesto de diversidade e inclusão, que a gente vai ler aqui para vocês. Acreditamos no respeito entre todos, todas e todes, no direito de fala e um ambiente de trabalho acolhedor, onde as diferenças e as individualidades são celebradas e nunca motivo de exclusão. Acreditamos que diversidade importa sim e que não existe essa de mimimi. A gente se importa com as pessoas, seja quem for, e estamos aqui para ser a força da mudança, porque acima de tudo nós somos humanos. Não toleramos o ódio, o machismo, a LGBTfobia e o racismo. Aqui não tem espaço para piadas preconceituosas, nem para falta de respeito e muito menos para o sarcasmo que machuca. Queremos ouvir suas ideias, suas experiências e também queremos que você seja nosso aliado para mostrar a importância de pensarmos e sermos diferentes. Venha com a gente promover uma cultura de respeito, transformando nosso espaço em um ambiente de igualdade e equidade de oportunidades para todos, todas e todes. Então esse foi o nosso manifesto. A partir disso a gente começou a trazer as iniciativas, né, e os eventos, o tema para dentro de casa. Esse foi o primeiro evento promovido pelo Next Level, né? A gente abriu as portas para o público externo com o tema o que é essa tal diversidade. Como convidados a gente teve o Samuel do Guardei no Armário, a Maitê do Transempregos, a Stephanie e a Érica da McKinsey. Então, além da gente abrir as portas, né, para as pessoas de fora, a gente conseguiu também começar e aprender, entender o que é essa tal diversidade. Aqui a gente tem fotos do evento, do dia. A gente também aí começou a se aproximar das pessoas que trabalham na empresa e entender a partir, né, da área em que elas estavam inseridas, o que elas entendiam por diversidade, o que elas entendiam como necessário para a gente ter de fato a inclusão, para a gente não ficar só falando que somos diversos, mas que de fato a gente conseguisse implementar e ter ações afirmativas. Então a gente fez alguns eventos, a gente fez 2 almoços com as pessoas, a gente fez um café colaborativo, a gente fez como o último evento aqui em 28 de junho, no Dia Internacional LGBT, a gente fez um arraiá da diversidade, então a gente também trouxe mais pessoas para falar sobre o tema. Como também, né, assumindo aí, se posicionando com respeito e compromisso à diversidade, a gente implementou 2 banheiros para todos, né, então é um espaço sem gênero, sem rótulos, sem discriminação, com respeito a quem você é. Então a gente conseguiu aí implementar esses espaços, que acima de tudo foi um posicionamento e um compromisso, mais uma vez, com esse tema. A gente também tem aí uma parceria forte com a Casa Florescer, né? A Casa Florescer é a primeira casa de acolhimento a mulheres trans e travestis do Brasil. No final do ano a gente já fez uma ação com elas, com as meninas, então a gente fez uma ação social. Em janeiro a gente participou do evento promovido por eles no Dia da Visibilidade Trans e agora em junho a gente também atuou com eles ali na festa junina promovida pela Casa Florescer. Com isso a gente também começou a entender o que dentro de casa a gente também poderia fazer, né, que uma das iniciativas foi a alteração, né, de nome de registro para nome social no crachá, nos e-mails, né, das pessoas que trabalhavam lá. Então até pouco tempo atrás o Alan tinha no crachá e no e-mail a Aline da Silva, então a gente também conseguiu fazer essa alteração.
formando, como a gente falou, né, como o Caio falou, aliados, a gente envolvendo todas as áreas, o que a gente poderia fazer para conseguir fazer essas ações, essas iniciativas que realmente têm um impacto significativo na vida das pessoas. Todas as nossas vagas, né, eu sou de RH, todas as nossas vagas elas são abertas para todas as pessoas, de todas as idades, mas a gente também implementou um projeto com vagas exclusivas para pessoas consideradas da melhor idade, então acima de 50 anos. A gente trouxe essas pessoas para lojas de São Paulo, para lojas do Rio de Janeiro, para a gente conseguir ter um projeto também específico para esse público, para conseguir inseri-los também no mercado de trabalho, que foi muito positivo. Com o passar do tempo, a gente foi entendendo que a gente precisava também criar a identidade visual do núcleo de diversidade, criar uma identidade para a própria Nextel, para a gente começar a ter essa aproximação e ter uma comunicação também mais inclusiva, de fato. Então, a gente criou aqui, né, vocês estão vendo aqui os adesivos coloridos, todos os nossos comunicados têm essa carinha, tem essa identidade. E a gente também usa a nossa hashtag, que é laranja é a cor da diversidade. Então, toda a comunicação que a gente usa relacionada ao tema, a gente usa a hashtag laranja é a cor da diversidade. Aqui foi uma ação que a gente promoveu no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né, que foi a hashtag Vista Azul. Azul porque a maior incidência do transtorno do espectro autista, ele é dentro do sexo masculino, né? Então a gente tem aí, por isso, a cor predominante azul. E nesse dia a gente fez uma ação interna onde os profissionais, as pessoas que trabalham na empresa, vestiram-se de azul, mas acima de tudo também a gente trouxe conteúdo, a gente trouxe histórias de parentes, né, de profissionais que trabalham na empresa que têm esse transtorno e que trouxe e compartilhou com a gente essas histórias que foram bem ricas. No Dia das Mães, a gente trouxe a Tata Alves. A Tata, ela é poetisa, ela é ativista nas questões raciais e ela trouxe uma oficina para as mães, ela nos presenteou, na verdade, né, com uma oficina voltada para o lado emocional, voltada para o empoderamento das mulheres, para que não só a gente ocupasse esse lugar de mãe que a gente ocupa, né, com muita força, mas que a gente também entendesse os nossos outros espaços e como a gente poderia encará-los, né, enquanto profissionais, enquanto mulheres na sociedade, buscando e ocupando esse espaço de verdade. Então a Tata foi uma das nossas convidadas nesse dia. O workshop Web para Todos, Nextel, trouxe para a nossa comunicação, né, acessibilidade digital, então garantindo essa inclusão também na nossa forma, né, do nosso meio de nos comunicarmos com os nossos clientes, com as pessoas que querem aí atender e se aproximar dos nossos conteúdos. Falando em conteúdo, né, então a gente tem a nossa página interna, onde a gente se comunica com as pessoas que trabalham na empresa, e a gente tem a nossa página de diversidade e inclusão, onde a gente promove os nossos comunicados, nossos eventos de forma oficial e de forma totalmente também colaborativa. Então todas as pessoas podem entrar, podem publicar conteúdos, trazer informações e compartilhar eventos que estão acontecendo fora da empresa também. Então é feito aí de forma colaborativa e é muito, muito bacana porque reforça a nossa proximidade com as pessoas. Como a gente falou, né, no início, a gente não é profissional na área, a gente buscou também profissionais que já fazem esse trabalho com empresas e constroem aí, acima de tudo, o que é diversidade dentro de cada empresa, com a sua identidade. A gente buscou algumas consultorias, a gente conversou com algumas, a Integra foi a primeira, né, muito forte também em diversidade e inclusão, olhando para todos os eixos, e a gente também conversou com a Ecos, a hashtag Mais Diversidade e a todos, tá? Só para vocês entenderem como isso, né, evoluiu, a gente acabou caminhando com as nossas próprias pernas por uma decisão interna. Então a gente não chegou a atuar com nenhuma dessas empresas, mas foi importante para a gente conseguir entender que sim, é importante ter esse apoio, mas no momento a gente não seguiu. E aí, né, não seguindo, a gente trouxe os nossos aprendizados com isso. A gente não é referência no assunto, como a gente disse aqui, mas a gente entende que feito é melhor que perfeito. Então, permitir, né, que a gente também erre, que a gente aprenda, faz parte dessa caminhada.
Resiliência sempre, às vezes a gente vai ter vontade de desistir, a gente teve muitos e muitos momentos, não, agora a gente não vai mais caminhar, não, a gente não vai mais dar esse pontapé, esse passo. Mas a resiliência, ela teve sempre presente e saber que a gente impacta positivamente a vida das pessoas também nos reforçou e fez com que a gente não parasse por aí. E também falando de procurar ajuda, né, de se apoiar em consultorias, além de a gente ter feito esse benchmark, ter conversado com essas consultorias, mesmo a gente não tendo dado continuidade com elas, a gente entendeu que era importante fazer esse primeiro contato e também precisávamos fomos em alguns eventos, fizemos network com pessoas que trabalham já com isso, para entender que a gente estava engatinhando e que precisava de ajuda. Então sempre procure a ajuda de pessoas referências no mercado de diversidade, caso vocês queiram dar pontapé inicial nessa iniciativa. Se preparem para as críticas, né? Porque por mais lindo que sejam as ações que vocês fizerem, sempre vai ter algumas pessoas que não vão gostar, que vão criticar, que vão se posicionar. O que a gente tem lá fora, né, na sociedade, se reflete dentro do ambiente corporativo, então a gente tem que estar preparado para essas críticas. E esse tipo de iniciativa impacta vidas, né? E todo o aprendizado que a gente tem, ela muda as nossas histórias, né? Eu tenho uma história que eu sou gay, eu sou assumido para minha família já faz uns 9 anos, e até pouco tempo atrás a minha família não entendia muito bem essas questões, mas eu acho que até o medo da minha própria mãe era como que deve ser, né, para um ambiente de trabalho, né? Será que ele vai ser acolhido? Será que ele vai sofrer preconceito? E ela vendo, né, eu participando dessa iniciativa, trabalhando, eu tenho um outro projeto também que me ajudou a ganhar essa força, a minha família percebeu que estava tudo bem comigo, sabe? Então minha mãe me procurou recentemente, me pediu perdão e falou que estava tudo bem comigo, que ela me ama como eu sou. Então essa iniciativa muda a vida das pessoas e mudou a minha própria vida. Então, a partir do momento que a gente se permite, né, a aprender, a gente também é transformado. E a gente não parou por aí, a gente tem os nossos próximos passos, a gente ampliou o nosso núcleo de diversidade e inclusão aqui em São Paulo. A gente também entendeu a necessidade de formar o núcleo de diversidade e inclusão na nossa unidade no Rio de Janeiro, porque a proximidade, o olho no olho, faz a diferença quando a gente fala de acolhimento, de escuta, de empatia. Então esse caminho só podia ser feito se a gente também tivesse esse mesmo núcleo, esse mesmo, né, grupo de pessoas também fisicamente no Rio de Janeiro. A gente, como próximo passo aqui, a gente tem a criação dos grupos de afinidades, né, para ter essa representatividade com legitimidade de história. Então, a partir das histórias das pessoas que vivenciam esses obstáculos diários, a gente consegue percorrer e entender quais ações, quais iniciativas mais a gente pode fomentar dentro de casa. Também, como próximo passo aqui, a gente também está criando um ciclo de conversas em prol da empatia. Então, mensalmente a gente vai formar um grupo, né, de pessoas ali para trazer um pouco da realidade, dos obstáculos diários e com temas aí mensalmente. Então, nosso primeiro tema para o mês de agosto, por exemplo, é comunidade LGBTI+. Então, a gente vai ter também um ciclo aí de conversas mediado por uma pessoa que vai trazer também embasamento teórico, mas com o objetivo da empatia. Aqui a gente tinha um vídeo do... Olha aí. Braulio Bessa. De amor. Eu disse, seja menos preconceito, seja mais amor, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender de qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama o diferente, o igual. Talvez seja essa verdade que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho. Estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay.
Estranho é ser homofóbico, nem meu sotaque é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranha é a acusação que acusa, inclusive, quem não tem religião. O mundo sim é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque, ó gente. Seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, essa poesia que sai aqui do meu peito diz que nossa diferença nunca foi nenhum defeito. E eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Ai, gente. Bom, vou complementar a linda poesia do Braulio com essa frase da Virna Myers. Diversidade é chamar alguém para a festa e inclusão é convidar para dançar. É isso. Obrigada, obrigado e obrigada.